está o nosso robôzinho ali. A Trictor Projetos, né? Basicamente, tá, pessoal? São resistores de... Eu coloquei 3 tipos de velocidade. A C seguida, C, B, um caractere, que no caso, né? Então a intenção é que enquanto eu tiver que inverter aqui, as rodinhas estão ali, estão aqui para poder o robôzinho funcionar em modo autônomo. Possa ser que ele só encaixar aqui. Deixa eu ver se eu consigo encaixar bem para vocês verem. O outro já foi encaixado. Galera, nesse vídeo eu vou mostrar para vocês um robozinho que eu fiz do zero utilizando impressão 3D. E esse vídeo vai ser um vídeo completo. Eu vou mostrar a montagem dele do início ao fim. Ele desde o começo até ele funcionando. Então não perca. E vamos embora pro vídeo. Então, para vocês que estão acompanhando, aí nas outras redes sociais, ali no Instagram, TikTok, né? Eu estou aqui também nos shorts do YouTube, eu estou fazendo um robozinho, o Adribot, né? Esse é a versão 1.0. E aqui estão algumas peças que eu fui imprimir e não deu muito certo, não é verdade? Na verdade, essas peças aqui que estão nesse filamento aqui transparente, que é um filamento que eu não gosto muito dele, eu uso mais para poder fazer peça de descarte mesmo, para fazer teste, né? Isso aqui são todas testes. Essa aqui, né, roxinha, quando eu achei que ia dar certo para poder fazer, eu fui imprimir ela e não tinha ficado bom, né? Acabou que eu não prestei atenção aqui nas medidas que eu tinha feito aqui e o servozinho aqui ele não quis encaixar muito bem aqui nesse lugar, ficou bem pequeno. Aí eu fiz a correção e imprimi, né, algumas outras. Comecei com as rodinhas, né? Primeiro eu imprimi para ver se estava certo. Quando eu vi que a pecinha encaixava certinho aqui na parte aqui daquele bracinho do servo, né, foi que eu comecei a fazer as verdes. No caso, são essas daqui. Essas daqui, como vocês podem ver, né, já está encaixada a partezinha pretinha do bracinho do servo e já deu tudo certo. Ela encaixa certinho aqui, né, como vocês podem ver. Ó, tá bacana, tá funcionando do jeitinho que eu quero, né? Então, como essas daqui eu imprimi essas duas, imprimi essa aqui sem essa parte aqui para encaixar o braço do servo e essa aqui eu já encaixei, já fiz ela com a parte para encaixar o braço do servo e deu certinho. Por isso que eu vi que essa peça pretinha encaixou certinho aqui, eu fui e já imprimi a verde. E imprimi aqui já as 4 rodinhas, né, verdes que serão usadas, né? Aqui teve um rapaz que me segue no Instagram, o Marco Nato, ele até falou para poder eu fazer uma parte aqui, um cavado aqui, para poder colocar aquelas borrachinhas redondas assim, para poder, quando for numa superfície lisa, ele não deslizar. A intenção aqui é botar camada de aquelas câmeras de bicicleta, né, de pneu de camaradagem de bicicleta, né, aqui em volta. Tem que fazer alguns testes. Se eu tiver que reimprimir, eu vou ter que reimprimir de outra cor, porque eu não tenho mais esse filamento verde, né? Mas tá para chegar mais filamento. Vou até testar um filamento de uma marca nova agora. Também comprei um verde, mas não é o verde sim, cana, esse verde bonito aqui, mas eu comprei. Então vai ter verde para poder testar. As rodinhas estão ali, estão tudo certinho. A máquina hoje está parada, não está imprimindo nada. Essas rodinhas aqui deu errado. Aí eu peguei e fiz, deixa eu só olhar aqui, eu fiz alguns carinhas desse daqui. Primeiro eu fiz esse cara aqui, né? Ele até encaixou aqui o servo, só que não ficou muito bem certinho do que eu queria. Na verdade ele não encaixou, ele não quis encaixar nessas fissuras que eu fiz aqui, que a intenção aqui era não usar parafuso, né? Eu não queria parafusar o servo, eu queria só encaixar e deixar encaixadinho ali. Não deu muito certo, eu tive que fazer outro. Provavelmente, né? Eu fiz uma dessas duas aqui. Não tenho certeza, mas eu fiz uma dessas duas aqui. Deixa eu só ver qual foi que eu fiz. Eu sei que eu fiz essa, aí quando eu achei que estava certo, eu peguei e fiz essa roxinha e também não deu. Vai virar descarte, infelizmente, brinquedo para os meninos. Até a parte de cima, da parte onde fica aquela parte que aparece um olho, que é a parte, né, a parte onde vai ficar o sensor ali, o ultrassônico ali de distância, né? Eu peguei e fiz, né, isso aqui para testar antes de fazer a peça inteira. Essa aqui foi a última peça que eu fiz para testar. Essa aqui também não deu certo. Isso aqui também foi um teste que eu fiz também, que a máquina quebrou a correia. Para quem está no meu grupo do WhatsApp, ele sabe que a máquina quebrou a correia. Eu tive que trocar as correias, uma das correias aqui, acabei trocando as duas, né? Então, eu troquei. Então, isso aqui foi um negócio que deu errado. E esse daqui, isso aqui também, foi uma peça dessa aqui, que também, né, para encaixar aqui, ela não encaixa. Então também não deu certo. E essa daqui, né, como vocês podem ver, ela encaixa perfeitamente. E baseado nessa, na verdade, esse cara aqui também ele não ficou muito bom, né? Aqui também eu não consegui encaixar ele muito bem aqui. Tá? Eu tive que acertar aqui também. Mas depois que eu acertei,
A próxima que eu vou mostrar para vocês já é a seta, né? Que é essa daqui. Ela já está bem certinha, tá do jeito que eu fiz. Eu até fiz algumas, não sei como é que é o nome disso. Isso aqui é para poder, isso aqui, ó, como vocês podem ver, para poder travar a parte que vem em cima, né? Eu fiz, testei. Deixa eu ver aqui, peraí. Eu não sei se essa daqui ela vai encaixar aqui, né? Acho que essa ainda não vai encaixar aqui, se eu não me engano, que eu fiz algumas modificações, acho que essa aqui não vai encaixar aqui. Eu fiz algumas modificações e cheguei aqui a essa parte aqui, ó. Aqui deu certinho. Aqui, ó, só botar aqui em cima que ela encaixa perfeitamente, como vocês podem ver. Tá ficando bem parecido ali com o do desenho, né? Eu tô fazendo aqui conforme as cores certinhas ali do desenho, como vocês podem ver. O bozinho ali. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar aqui todas as pecinhas aqui, né? Eu não vou conseguir porque eu tô sem o tripé para segurar o celular. Então eu vou colocar aqui os servos aqui. Deixa eu ver se eu consigo colocar para vocês verem. Aqui, esses servem aqui. Ó, o servo eu vou conseguir colocar. Talvez eu não vou conseguir colocar as rodinhas, né? Ó, encaixa perfeitamente, como vocês podem ver, né? É todo um processo que a gente passa. Quem cria peças, né? Ainda mais eu que não sou profissional, e também depende muito da máquina também. Às vezes a máquina faz umas coisas um pouco mais grossas, um pouco mais finas, então a gente tem que estar acertando, né? Então, como vocês podem ver, todos os servos se encaixaram aqui. Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui em cima, vou colocar as rodinhas também em cada servo aqui, e já volto com o vídeo para vocês, beleza? Voltei aqui, como vocês podem ver, o robôzinho já está aqui, né, montado. Aqui por ser liso eu não vou conseguir fazer as rodinhas dele rodar, para vocês verem, mas como vocês podem ver, ó, tá bem fiel aqui ao desenho, né? Eu acho que eu vou ter um problema na hora que eu for colocar as camadas de asa aqui, porque tá bem curtinho o espaço aqui, eu não pensei nisso. Mas é algo que eu possa depois estar acertando, né? Vamos deixar aqui o projetinho andar primeiro. Aqui, nesses dois buraquinhos de baixo, vão ser dois LEDs, para poder clarear onde o robôzinho estiver andando. Aqui vai ser o sensor ultrassônico, né? Que, como eu disse, além de eu controlar ele pelo celular, pelo aplicativo que eu já criei no celular, está criado desde o robôzinho que eu tinha feito antes, né? Eu tenho um aplicativo lá que eu mesmo fiz. Além de eu controlar ele pelo celular, eu vou também vai estar funcionando de modo autônomo, né? Que vai desviar de obstáculos, né? Por exemplo, ele vai chegar aqui na parede aqui, né? Nessa parede aqui, ele vai chegar na parede, ele vai rodar e vai continuar. Se pegar outra parede, vai rodar e vai continuar. Ele vai rodar de forma autônoma também. Como vocês podem ver, o robôzinho está ficando bem fiel. E eu estou gostando bastante aí de fabricar, né? De fazer todo esse processo do robô, né? Como vocês podem ver aí, ó. Tá bem bacana. Eu acredito que o robozinho vai funcionar bem bacana. Lembrando que eu estou bem limitado aqui na minha máquina, que minha máquina ela só imprime aqui 110, se não me engano, milímetros. Eu gosto de colocar no máximo 100 milímetros no X e 100 milímetros no Y, né? Então eu acredito que eu estou um pouco limitado nessa questão, né? Mas eu acho que vai dar tudo certo. Inclusive que esse robozinho está bem bacana. Eu acredito que eu vou ter um bom resultado com ele, né? E é isso aí, pessoal. O que eu tenho para mostrar para vocês é isso. Nem tudo são flores. Dá muita coisa errada até da coisa certa. Então, foi basicamente isso que eu trouxe para vocês. Provavelmente da próxima vez eu já vou trazer já o suporte aqui das baterias. Estou caçando minhas baterias aqui, eu não estou achando. Tinham várias baterias daquelas 18650, se não me engano, 16650, não lembro o nome delas. Né? Vai ficar aqui. Controle, eu estava pensando em usar um ESP32, mas acredito que eu vou usar aqui um Arduino mesmo Nano junto com um shield de Bluetooth aqui. E vou colocar para funcionar, né? Vamos ver como é que vai ser aí no decorrer do projeto. E eu pretendo colocar alguns sensores também, sensor de temperatura, para onde o bonequinho estiver, ele saber a temperatura do local. E é isso aí. Eu vou mostrar para vocês como vai ser a parte eletrônica do robô, né? O cérebro do robô, o que eu vou usar ali, né? Enquanto isso, a nossa impressora 3D, a Voralzinha, está ali imprimindo, está fazendo uns vasinhos bacanas aí. Isso esses vasinhos aqui que vocês estão vendo ela fazendo, vocês só vão ver por enquanto no YouTube. Depois eu vou mostrar também no Instagram, TikTok, né, e Kawaii, outras redes sociais. E é isso aí. Hoje eu vim mostrar para vocês o robozinho Adbot, né? Vou mostrar para vocês aqui a parte eletrônica que eu vou usar. É algo bem simples, né? Pensei em usar um ESP32, mas acho que eu vou usar o mesmo circuito, né? O mesmo Arduino Nano, estou adiantando logo, que eu usei no robô passado, eu vou usar nele. Então, eu vou virar a câmera e vou mostrar para vocês como é que vai ser. Beleza? Então, pessoal, voltando aqui está o nosso robozinho Adbot, né? Essa parte aqui a gente não vai utilizar por agora. E aqui está, né, a parte aqui do chassi onde ficam os motores do nosso robozinho Adbot. Eu vou tirar aqui esses fiozinhos. Talvez o barulho da máquina aqui possa ser que atrapalhe um pouco, pessoal, né? Que ela está fazendo um pouquinho de barulho.
mas eu acredito que minha voz aqui vai sobressair sobre esse barulho. Vamos deixar aqui essa parte aqui embaixo, para poder ficar aqui em cima, né? Eu já mostrei algumas coisinhas, né? Os motorzinhos funcionando separadamente, né? Lá no Instagram. Se você não ainda é seguidor do nosso Instagram, é só procurar lá por Adrictor Projetos, né? Instagram, TikTok, que vocês vão achar, e lá eu posto alguns vídeos diferentes, né? Igual esse motorzinho aqui funcionando também, eu já mostrei lá no Instagram. Então, quiser acompanhar lá, aqui no YouTube o vídeo é mais completo. Então, vou colocar de volta aqui, né, no lugar. Então, pessoal, vamos deixar ele aqui um pouquinho de lado, eu vou mostrar para vocês aqui o que eu vou usar para poder estar controlando ele. Eu vou usar aqui um Arduino Nano, que é o mesmo circuito que eu tinha utilizado para poder fazer, né, um outro robôzinho esteira. Se você procurar aí no YouTube, aqui no canal, você vai ver que tem algum videozinho lá mostrando, né, esse robôzinho esteira. Esse aqui, no caso, que eu estou fazendo, né, é um robôzinho de criação própria, para quem está acompanhando aí no canal. Então, é bem bacana e eu estou gostando bastante de fazer esse projeto. Tem algumas modificações que possa ser que eu venha fazer nele, mas por enquanto ele vai ficar desse jeito. Pessoal, isso aqui nada mais, nada menos é um Arduino Nano. Deixa eu ver se eu consigo tirar aqui para vocês. Isso aqui é um Arduino Nano. Deixa eu dar como vocês podem ver. Um Arduino Nano, né? Um Arduino muito bom. Eu tenho alguns dele aqui. Isso daqui é uma shieldzinha, no qual é uma shield expansora. Essa shield aqui ela foi específica para poder colocar servomotor. Não é verdade? O nosso Arduino Nano ele vai ser colocado aqui, como estava antes, né? E aqui, essa shield ela nos dá condição de configurar, de fazer funcionar vários servomotores. Como vocês podem ver aqui, ó, porta 1, porta 2, 3, aqui como você pode ver tem um ground, né? Tem aqui o 5 volts, né, que é o VCC, né? E também tem ali o sinal. Na verdade, não é o Arduino, tá, pessoal, que manda a carga para os servos. É esse cara aqui, ó. Aqui a gente vai ligar, a gente liga uma fonte, né? Eu não tenho certeza da voltagem que ela pode colocar aqui, mas acredito que até 12 volts vai tranquilo, pode ser até mais, né? A gente encaixa uma fonte aqui e o Arduino vai fazer apenas o controle dos servos e a tensão toda, a corrente que vai puxar, os servos vão puxar, vai ser de uma fonte externa aqui e não do Arduino. Apesar que para o teste que a gente vai fazer, ele vai usar aqui a tensão que vai vir do Arduino, não tem problema não, a gente vai fazer alguns testes aqui, beleza? Esse carinha aqui que eu estou colocando aqui, isso aqui é um módulo Bluetooth, né? No caso, aqui eu estou usando um GND e um 5 volts para alimentar ele, e aqui são os sinais de transmissor e receptor, no caso o RX e o TX, né? Que é ligado aqui na serial do Arduino. Basicamente, tá, pessoal? Eu não vou explicar muito bem aqui o funcionamento desse cara aqui. Tem vários vídeos ali na internet. Esse aqui é o HC06, né? Tem um HC05 também. Esse resistor aqui que tá vendo aqui, esses resistores, são resistores de divisor de tensão. Por que, pessoal, divisor de tensão? Né? O TX, né, do Arduino aqui, ele é 5 volts. E ele tem que ser colocado aqui com o RX do módulo Bluetooth. Só que esse módulo Bluetooth, né, os sinais que saem dele, que recebem e saem, são de 3.3 volts, como vocês podem ver. E como o Arduino trabalha com 5 volts, tem a necessidade de usar um resistor ali como divisor de tensão para poder chegar aqui exatamente os 3.3 volts. Né? O Arduino aqui no caso, né, esse TX, ele também manda 3.3 volts, mas o Arduino consegue entender. Tá? Apesar do Arduino trabalhar com 5 volts, ele consegue entender ali, ele dá sinal alto, né, para esses 3.3, e se caso for sinal lógico 0, ele vai entender como 0. Não precisa ser os 5 volts exato. Mas, para poder esse carinha aqui receber coisas, precisa vir somente 3.3, como está especificando aqui. Eu acho que dá para ver bem aí no vídeo, né? Como vocês podem ver. Então esse aqui é o módulo Bluetooth, esse resistor aqui são resistores de divisor de tensão. Não faço a mínima ideia, não lembro qual foi esse resistor que eu coloquei aqui. Eu acredito que tem tutorial, já achei tutorial na internet aí, que explica melhor. Então basicamente, pessoal, é isso aqui. Né? Esse aqui é o cara, Arduino Nano, né? Com a shieldzinha de expansão e com o módulo Bluetooth. Vou deixar um pouco de lado aqui, pessoal, e vou explicar um negócio para vocês. Teve uma pessoa que me perguntou: ué, eu vou usar servo para poder controlar o robô, para poder servir como motor? Pessoal, esses servos aqui são servos 360. Né? Quando eu comprei eles, eu comprei enganado. Eu queria comprar aquele servo normal. Né? Aquele servo normal que dá para poder controlar a posição deles. Esses servos motores aqui são um pouco diferentes. Eles têm uma rotação contínua.
A única coisa que eu consigo controlar neles é a velocidade de rotação e o sentido de rotação. Então esses servos aqui são modificados. Tem como fazer isso naqueles servos comuns também, mas aí você vai ter que estragar o servo, né? Esses caras aqui já vêm próprio para isso. Entendeu, pessoal? Esses caras aqui já vêm próprio para isso. Eles rodam direto, tá? Eles rodam direto. Consigo controlar somente sentido de rotação e velocidade de rotação. Beleza? Deu para poder entender bem? Inclusive, eu criei um aplicativo para celular para poder controlar o robô, né? Eu mesmo criei um app Invento, né? E é ele que vai controlar o robô. E também o robô vai funcionar de modo autônomo. E lá eu coloquei 3 tipos de velocidades para poder o robô se movimentar. E aí eu vou mostrar para vocês aqui no vídeo, né? Como que vai ser, né? Como é que vai ser essa velocidade. Para quem está acompanhando lá no Instagram já viu o motorzinho funcionando separadamente. Então, pessoal, aqui tem uma certa ordem de colocar aqui esses fios aqui, né? Na shield, né? Mas eu não lembro muito bem qual foi a ordem que eu fiz, tá? Aqui, ó, só lembrando, pessoal, esse servo aqui, ele tem um fio marrom, um fio vermelho e um fio amarelo. No caso, o marrom é um grau de negativo, o vermelho é o positivo, né, o VCC, e esse amarelo bem laranjado aqui é o sinal, né, o que dá o sinal para o servo. Precisa do sinal porque ele vai controlar a velocidade e vai controlar o sentido de rotação. Tá? Então, é mais ou menos assim que é o funcionamento deles. E como aqui na plaquinha que eu mostrei para vocês, né, sinal VCC e GND, então no caso ele vai ter que ser colocado dessa maneira. Tem uma ordem aqui, como eu falei com vocês, pessoal, tem uma ordem aqui a ser seguida nesses motores aqui, para poder eles funcionar de maneira correta. Por enquanto, eu vou colocar de qualquer jeito aqui, e quando eu for rodar aqui o programa, rodar o motorzinho, né, rodar o firmware aqui do robô, eu vou acertar depois essa posição. Eu vou apenas colocar aqui todos, para vocês verem, tá? Então a ligação vai ficar praticamente dessa maneira aqui. Pessoal, vou aproveitar que eu estou aqui perto do notebook também, né? E vou mostrar para vocês aqui o programa aqui que vai usar para poder controlar o robô, né? O programinha do Arduino aqui no caso, né? O firmware. Eu vou levantar aqui a câmera para poder vocês verem, tá? Deixa eu ver se eu consigo aqui, deixa eu tirar aqui o flash, para vocês estarem acompanhando aqui. Olha, deixa eu ver se dá para mostrar. Vou tentar aqui mostrar aqui o mais... É porque eu não consigo gravar a tela do computador, pessoal. Vou tentar mostrar para vocês aqui. Olha aqui. Eu estou usando aqui, né, a biblioteca do servo, né? Tem aqui algumas variáveis aqui, inteiras, né? Eu não sei explicar muito bem isso aqui, tá, pessoal? Eu consegui entender pouca coisa, né? Esse código aqui eu peguei e modifiquei ele, né? Aqui eu estou fazendo a configuração aqui, né, da serial, que ele vai comunicar, né, o servo, esse módulo Bluetooth aqui, pessoal. É só você ligar ele de forma serial com o Arduino, né? Desde que você inverta, né, o TX do módulo liga no RX e o RX do módulo liga no TX do Arduino. É só inverter. Então, pessoal, tá aqui. Para poder ir para frente, né, eu uso esse comando aqui. No caso, basicamente, a serial vai receber um caractere, que no caso foi um caractere pré-determinado por mim. E eu falei que se aparecer uma letra F, ele vai andar para frente. É verdade? Se aparecer a letra B de back, ele vai andar para trás. Se aparecer a letra L, ele vai, né, ali para para a esquerda, né? Isso. E a letra R, ele vai para a direita. Beleza? Tem mais algumas coisinhas aqui para poder fazer o motor funcionar. Deixa eu só confirmar para ver se esse aqui é o código certo. Espera um pouquinho. Pessoal, aquele lá não era o código certo, mas é praticamente quase igual aqui, tá? Vamos lá. Ó. Aqui tem algumas variáveis que eu tinha feito aqui, depois ela vai criar, só criou aqui o frente e o trás, né? Os servos aqui em quais portas eles estão, como vocês podem ver. A configuração aqui do serial, né? Como eu disse para vocês aqui, ó, tá dando para entender bem? R direita e L esquerda. Se receber a letra I aqui, ele vai ficar parado, né? Essa letra aqui, ó, ele fica parado. E aqui, se ele receber 1, ele vai funcionar em 10%. Se ele receber o caractere 2, ele vai funcionar em 30%. E se ele receber o caractere 3, ele funciona
em 60%. E se ele receber o caractere 4, ele funciona em 90%. Eu não botei 100% porque não tem necessidade, 90% já fica bem rápido. Só que eu estou usando somente 30, 60 e 90. Os 10% ele fica muito devagar, então eu não estou utilizando. Beleza, pessoal? Então o código é isso aqui basicamente. Aqui está só o código de controle manual. Depois eu vou fazer alguma modificação. Deixa eu dar uma pausa aqui rapidinho. Eu voltei aqui. Depois eu vou fazer algumas modificações ali com a ajuda do chat GPT, né? Modificar para poder ele funcionar de maneira autônoma aqui, usando o sensor ultrassônico aqui para poder desviar de obstáculos. Então, pessoal, eu vou pegar aqui para vocês e vou mostrar para vocês aqui o aplicativo que eu criei, né? O aplicativo que eu criei aqui para poder estar controlando o robô, tá? Então, eu vou pegar o aplicativo, vou ligar aqui também ele na USB aqui também para poder ele também funcionar tudo aqui, para vocês entenderem aqui o funcionamento aqui, e eu vou acertando aqui conforme aqui a gente vai mexendo. Então, eu já volto aqui com o aplicativo para vocês verem, beleza? Pessoal, voltei aqui novamente, tá aqui a plaquinha, eu vou ligar ela, tá ligando, né? Tá ligado? Aqui o Bluetooth, o modo Bluetooth, ele tá piscando porque quer dizer que ele tá falando para parear, mas não tem nada pareado ainda, tá? Aqui está o celular. O app que eu criei é esse daqui, não tem imagem ainda. App Bluetooth, opa. App Bluetooth, eu vou clicar para entrar. O que eu criei é esse cara aqui. Aí, né, é bem básico, só tem aqui uma setinha de mais e de menos para poder aumentar e diminuir a velocidade, como vocês podem ver. Para cima, no caso aqui para frente, para trás, para para o outro. Isso aqui seriam luzinhas para acender um LED, né, que eu vou colocar mais para frente. Aqui pode ser algum outro botão para acionar alguma outra coisa, tipo acionar o módulo autônomo. Aí apertar esse botão aqui, né? Então vamos ver o que eu posso fazer. Se caso tiver algum sensor de temperatura no robô, ele vai transmitir isso aqui no app, né? Vai pegar esses dados. E aqui, no caso, ele basicamente mostra para onde ele está indo, né? E aqui o filme é o seguinte, se eu clicar e segurar, ele mantém o robô para frente. Se eu soltar, ele já manda o comando para o robô parar. Ó. Cliquei, ele manda o comando para o robô andar. Se eu soltar, ele já manda o comando para o robô parar, né? Isso funciona aqui para todos, né? Porque se eu apertar aqui e continuar e soltar, se não tivesse esse comando, o robô ficava andando direto, né? Então a intenção é, enquanto eu tiver com o dedo apertado, o robô está andando. Se eu soltei, ele para, beleza? Agora nós vamos aqui, ó, vou clicar aqui em conectar. Eu já fiz a conexão anteriormente aqui no Bluetooth, eu conectei, né? Eu pareei os dois, tem que parear esse cara com o celular. Ele está aqui, ó, HC25, eu vou conectar e assim que ele se conectar, ele vai ficar verde aqui que está conectado, para vocês verem, e um botãozinho aqui ele para de ficar piscando direto, tá vendo? Provavelmente aqui, se eu dar algum sinal aqui, ele já vai fazer o robô andar as rodinhas ali, ó. Ó, tá vendo? Mas como vocês podem ver, as rodinhas estão andando meio ali, sem ter muito certo, ó. Pra frente, ó. Tá vendo que elas estão andando ali meio erradas? O que eu tenho que fazer? Olha só. Eu vou deixar segurado aqui para vocês verem que ele rodando, ó. A frente do robô é essa aqui. E eu tô mandando ele andar pra frente. Essas duas rodas aqui, elas estão rodando em sentido como se fosse, ó, pra frente. E essas duas estão rodando no sentido como se fosse para trás. O que eu tenho que fazer então? Eu tenho que inverter essa com essa. Beleza? Vou fazer isso agora. Vamos lá. Deixa eu só tirar aqui para... Aqui, ó. Eu tenho que inverter esse cara aqui. Com esse cara aqui. Vamos lá, vamos inverter aqui, ó, pessoal. É ao vivo. Inverter aqui. E inverter aqui. Pronto? Eu inverti. Agora vamos ver se vai rodar certinho. Vou ficar aqui, ó. Ó, como vocês podem ver, agora estão todos no mesmo sentido, ó. Indo pra frente, ó, indo pra frente, indo pra frente. Se eu apertar pra trás, elas vão rodar pra trás ali. Tem algum problema com esse carinha aqui que tá meio devagar, tô achando mais devagar que os outros. Mas é normal isso aí mesmo. Agora, se eu apertar pra direita, essas aqui rodam pra frente e essas aqui rodam pra trás. Se eu apertar para a esquerda, essas rodam para trás e essas rodam para frente. E é isso que vai fazer o robô fazer curvas, né? Vou aumentar a velocidade. Se eu dar um mais aqui, ó, ele muda aqui o número para 2 e, ó, tá bem mais rápido, como vocês podem ver, ó, ó, ó. Vou aumentar para 3, que é o máximo, ó. E fica bem mais rápido, como vocês podem ver. Então, pessoal, vou deixar aqui conectado. Como vocês podem ver, o app que eu
criei, funciona bem, né? É bastante simples aqui, é só a imagem do canal, esses aqui, essas setinhas de dedo aqui, né? Eu pego no próprio teclado do celular, né? Coloquei ali as imagens ali, um maisinho, um menosinho, né? Escrevendo algumas coisinhas ali e o robô assim funciona. Como vocês podem ver, o robô está funcionando muito bem, né? Está tudo conectado. Se eu clicar aqui, ó, ele vai desconectar, ele começa a piscar a luzinha aqui embaixo, como vocês podem ver. Quer dizer que ele não está conectado mais. Aí não adianta agora mais eu apertar aqui que ele não vai funcionar. Tá vendo? Então é basicamente isso aí, ó. Clicou aqui, escolheu o cara que já está negociado, ele já vai estar verdinho falando que está conectado, né? Tem a velocidade e, ó, apertou, ele anda. Então é isso aí, pessoal, que eu tinha mostrado para vocês. O vídeo ficou bem grande, tá? Se caso faltar alguma coisa, deixa nos comentários aí que eu faço. Depois eu posso falar um pouco melhor sobre esse cara aqui. Também posso falar um pouco melhor sobre esse cara aqui também. Arduino, nem tanto. Se caso eu modificar o código com a ajuda do ChatGPT, eu volto aqui e mostro para vocês. E eu vou mostrar para vocês aqui na mesa como que ele está ficando. Então, vamos para o projeto. Pessoal, tá aqui o robozinho, o Adribot, né? Para quem assistiu o último vídeo aí sabe como é que ele tá. Eu não sei se eu cheguei a mostrar no último vídeo, né? Aqui está o sensor aqui ultrassônico, que ele vai servir para poder o robozinho funcionar em modo autônomo. Possa ser que depois eu venha mudar mais para frente, porque esse cara aqui é um cara bem grandão e ele não é muito preciso. Então, possa ser que mais para frente eu use outro, né? Algum sensor laser, né? Aquele sensor LiDAR, né? Não é bem o LiDAR não, o sensor laser. Eu vou usar porque ele é mais preciso e ele é menorzinho e funciona muito melhor. Eu também imprimi também a caixa das baterias, né? Deixa eu botar aqui do lado. Eu imprimi essa caixa aqui, que é a caixa das baterias, né? Tá o nome aqui Adribot 1.0, como vocês podem ver. Vou deixar aqui, é bom que depois eu posso tirar uma foto para poder fazer a capa. Esse aqui é o Adribot, né? A caixa de baterias. Eu imprimi ela não ficou do jeitinho que eu queria, tinha que fazer algumas modificações, mas para poder não perder a impressão, eu resolvi aqui usar ela mesmo. Como vocês podem ver aqui, pessoal, é uma caixinha aqui no qual eu vou encaixar essas baterias. Ela está meio que na gambiarra aqui ainda. Provavelmente depois vou fazer algo melhor, né? Mas para poder fazer o bonequinho, o robozinho funcionar e vocês verem, né? Eu vou estar usando essa aqui. Ela foi feita aqui para 4 baterias, né? Essas baterias aqui são elas, as baterias aqui é 18600 e 650. Eu tinha bastante, eu tinha umas 10 dessas baterias aqui ou mais. Só que eu tinha um carregador, só que elas sumiram. Eu não faço ideia para onde foi parar. E eu tive que comprar mais. Por isso que eu demorei para poder fazer, trazer outro vídeo atualizando o robôzinho para vocês. É porque eu estava sem as baterias. E elas chegaram. Então, essa caixinha aqui ela serve para 4 baterias. Elas vão ser ligadas duas delas assim, em série, com mais duas delas em paralelo, com mais duas em série. Né? Totalizando, no caso, 7 volts, né? 7.4 volts. Né? Cada uma delas tem 3.7 volts. Né? Se ligar elas em série, elas vão dobrar a tensão e tendo 7.4 volts. Mas como eu vou colocar mais também duas aqui em paralelo, né, elas vão ter os 7.4 volts, mas também vai dobrar a corrente, assim fazendo o robozinho durar mais tempo funcionando. Aqui eu só vou usar essas duas, porque as outras estão carregando, o carregador que eu tenho é só de 2 baterias, então eu vou colocar aqui, né, para vocês darem uma olhada como é que vai ficar, né, é só encaixar aqui. Deixa eu ver se eu consigo encaixar bem aqui para vocês verem. Uma que já foi encaixada, né? Cada uma aqui no caso, ela está em paralelo, essa com essa em paralelo, ela vai vir para cá, né? No caso aqui é o contrário, ela vai vir para cá e passar aqui que é o positivo, né? Essa em essa é paralelo e essa em essa também é em paralelo. Deixa eu ligar aqui a outra. Pronto, tá ligada. Elas assim, ela já vai funcionar o robozinho. No caso, se eu quiser que o robozinho dure mais tempo, vou colocar mais duas aqui, uma ligada em paralelo com essa e outra ligada em paralelo com essa e o jogo ficando em série. Beleza? Então, vamos ali ao robozinho, que eu vou colocar ela aqui no robozinho para poder estar ligando o nosso Adribot aqui 1.0, né? Deixa eu colocar aqui em cima. Deixa eu usar o notebook aqui como um suporte. Beleza? Para ficar um pouco mais alto. Aqui, o fio, né, negativo aqui vai no negativo. Deixa eu ver se eu consigo colocar, né? Não fazer nada para poder não dar cabum, né? Como diz o nosso amigo Jô. Pronto. O robozinho aqui está ligado. Como vocês podem ver aqui, ó, está ligado. Já tem o código nele que eu mostrei para vocês. Eu fiz algumas modificações para poder ter o modo autônomo. O módulo Bluetooth está ali. E, pessoal, eu vou fechar ele aqui. Deixa eu tentar fechar ele aqui. Ele é assim. Deixa eu fechar aqui para vocês verem como é que ele fica, né? Pronto. Já fechei aqui o Adribot. E o Adribot, ele está aqui montado, né? Hoje eu vou mostrar para vocês ele funcionando aqui com o controle remoto Bluetooth. Ele também vai alguns LEDs aqui de farol, né?
mas eu não vou ligar, que eu não liguei ainda, mas eu pretendo colocar aqui LEDs, que ele vai acender também com o controle remoto. E tá aqui, pessoal, o nosso Adbot montado, certinho. Eu achei que ele ficou um pouco grandão, né, demais, eu achei que ele ficou bem grandão. Possa ser que a próxima versão que eu venha fazer do Adbot, eu pensando em fazer uma versão menor, que é a versão mini, que eu apenas use 2 rodinhas de cada lado, né. Aqui no meio eu uso alguma coisa para poder firmar ele no chão e ele fique um robozinho ali, só com 2 rodinhas e menor, né. E pretendo também usar também um ESP32 também, para poder estar fazendo ele funcionar, porque o ESP32 ele já tem o Bluetooth, já vem ali já vem também o Wi-Fi também, que pode contar pelo Wi-Fi, então é bem melhor que essa placona grandona aqui, né? Pode ser que eu consiga diminuir um pouco o tamanho dele. Mas pessoal, é isso aí. Vou fazer o seguinte, vou pegar o celular lá do meu filho para poder tentar fazer ele funcionar aqui para vocês verem, beleza? Já volto. Pessoal, eu já fiz a conexão aqui do robozinho com o aplicativo. Deixa eu só ligar aqui novamente. Tá conectado e vou botar aqui na velocidade menor aqui. E como vocês podem ver, ó, o robozinho ele já começa a andar aqui conforme eu aperto os botões. Olha só como vocês podem ver. Se eu aumentar a velocidade, ele vai fazer um pouquinho mais rápido, tá vendo? Tá vendo? Como vocês podem ver, o robô já está funcionando. Viu? Como vocês podem ver. Ó, o robô está funcionando muito bem. Pelo menos o modo de controle, ele está funcionando muito bem. Esse botãozinho aqui é o botãozinho dele automático. Como eu não tenho espaço para poder mostrar aqui para vocês por enquanto, ele vai ficar nisso aí. Eu também tenho que mexer um pouco no código porque ele não está trabalhando muito bem. Aqui seria um botão para poder acender o farol dele que ainda não está. No código ele já está funcionando, mas como ele não tem os LEDs conectados, ele não vai funcionar. E aqui é o botão de velocidade, né? Conforme eu vou apertando aqui, ele mostra aqui, né, o que está sendo feito. Ó, velocidade 2, velocidade 3, né, ele mostra aqui. E ele faz tudo certinho ali conforme o comando. Beleza, pessoal? Então é isso aí. Eu vim mais para poder mostrar para vocês aqui, né, o robô funcionando, como vocês podem ver. Eu estou gostando bastante de fazer esse projeto. Possa ser que eu faça algumas modificações nele, né? Então, mais para frente possa ser que eu faça algumas modificações nele. E é isso aí, pessoal. Esse aqui é o Adbot funcionando. Era esse que era o vídeo que eu queria mostrar para vocês. Eu vou voltar aqui a câmera para o meu lado. Só um momento. Então, pessoal, é isso aí. Né? O Adbot aqui funcionando, tudo certinho. Né? Pelo menos a parte do controle remoto dele está funcionando certinho. Né? E é isso aí que eu tinha para mostrar para vocês. Demorou um pouco porque as baterias, como eu disse antes, as baterias elas eu não tinha, né? Tive que esperar chegar. Eu comprei também um ESP32 Ken. Só que eu não gostei muito do resultado das imagens, mas possa ser que eu venha usar ele no robozinho também mais pra frente. Mas isso aí vai ficar coisa bem mais pra frente para os próximos vídeos. Então, pessoal, é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado. Para poder acompanhar mais vídeos do robozinho, mais vídeos aqui no canal, alguns projetos, é só se inscrever, curtir e se quiser compartilhar, também tiver alguma dúvida, deixe um comentário. E é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo, porque o projeto não acabou. Vai ter mais vídeos. E tchau! Adbot 1.0